Vou gravar nossa aula. Olá a todos, audiência, e agora, nossa aula de hoje. Vamos para o fórum. Bruno, Oi. o que você acha de ir para o fórum fazer uma audiência hoje? Vamos. Vamos. Ansioso. Hoje a sua audiência, você marcou com o seu cliente, já atendeu o cliente no escritório, já fez a petição, já deu entrada, já avisou o cliente. Hoje você vai encontrar aquele cliente que foi lá no seu escritório para fazer a audiência. E o Leandro também. O que você acha que você precisa fazer para você chegar primeiro no fórum? Quanto tempo de antecedência você deve chegar lá no fórum? Há 1 hora de antecedência para poder conversar com o cliente. 1 hora, você acha que dá tempo? Acho que dá. E aí, Leandro, o que você acha? 1 hora é suficiente? Olha, teu microfone está desligado, Leandro. Ah, tá, porque tá um pouco de barulho aqui, tô desligado. Então você faz assim, Tá. abre e fecha, vai abrindo e vai fechando, entendeu? Não tem problema Tudo nenhum, bem. não. Quando falar Tá, com tudo você, bem. você abre ele e fala. Tá. Eu acho que é de acordo com a complexidade do processo em relação à antecipação da hora. Se for um processo simples de resolver, eu acho que 1 hora basta sim, mas eu iria muito pela complexidade do processo. Isso aí. Essa é a resposta. Porque se for um trabalhista, você tem que chegar lá pelo menos 2 horas de antecedência. Se for juizado, que é coisa mais simples, 1 hora você chega lá até 30 minutos, sem problema nenhum. Às vezes eu faço no fórum que é perto da minha casa, eu vou, em 30 minutos eu chego lá, já é só para chegar mesmo e sentar, fazer audiência, não tem muito o que conversar com o cliente. É mais o problema de encontrar o cliente, que o cliente fica tenso, fica nervoso, porque ele não conhece a dinâmica lá do fórum, né? E aí ele quer te encontrar. É isso. 1 hora, se for juizado, e se for aí trabalhista, 2 horas, pelo menos. Porque você tem que conversar com a testemunha, tem que conversar com o autor, e isso requer um pouquinho mais de tempo, tá? Quando você chegar no fórum, o que você vai fazer? A primeira coisa, Bruno? Procurar o cliente para começar a conversar? Ou ir lá olhar a pauta? Procurar a sala. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a sala para ver se lá na sala tem lá a pauta da audiência. Porque pode ter acontecido de ter mudado a data, ter mudado o horário, 1000 coisas podem ter acontecido. Então, a primeira coisa, chegou no fórum, procura logo a sala da audiência. Dependendo do local que você vai fazer, depende, você também não conhece aquele fórum. Você pode estar fazendo num fórum diferente. Então, procure primeiro a sala lá da audiência, chega com 2 horas de antecedência, do lado de fora sempre fica lá a pauta, confere lá o nome do seu cliente, o horário, para ver se está certinho o que tinham marcado para você, né? E se você chegou lá na sala, bonitinha, chegou lá na pauta, olhou, e o nome do seu cliente não está, o que você faz? Está de todo mundo, menos do seu cliente. Vai lá dentro falar com o juiz. O juiz quer falar contigo, não. O juiz quer fazer só audiência. Vai no balcão, na vara, lá no balcão, perguntar? Vai na vara. Entendeu? Chega lá no balcão e aí conversa com alguém que estiver lá no balcão com muita urgência. Se tiver fila, você fala assim, olha só, minha audiência está marcada e não está constando lá na pauta e eu quero saber o que aconteceu. Se é erro de vocês ou se tiraram realmente o meu processo de pauta. Se quiser anotar, pode anotar. É isso aí que tem que fazer, tá? E pede para constar lá o nome na lista se for erro. Quando o autor chegar, você encontrou o autor. Ei, doutor Bruno, cheguei, doutor Leandro, cheguei, estou aqui.
a primeira coisa é já avisa seu cliente para ele colocar o telefone no silencioso, porque às vezes você pode conversar várias coisas com o seu cliente e não falar isso. Na hora que você entrar na audiência, aquele telefone vai tocar. E geralmente nas audiências tem uma placa enorme lá dentro dizendo assim: desliga o telefone, proibir o telefone. E aí você também pode esquecer e na hora vai tocar aquela musiquinha lá que não é legal. E o juiz, ele faz cara feia, chama atenção. Então, para você não correr esse risco, já encontrou o seu cliente, já faz, por favor, seu telefone está no silencioso? Se não tiver, coloca aí para mim, por favor. Primeira coisa, tá? Uhum. Você pode falar para o seu cliente, se for o caso de ter testemunha, pergunta a ele se ele está vendo em volta alguém da empresa ou alguma testemunha que vai entrar. Porque, às vezes, você quer começar a conversar com o seu cliente e do lado está ali a testemunha da empresa ou é a empresa, o preposto. Então, fala assim, olha só, o senhor está vendo alguém que é da empresa aqui, a testemunha ou alguém da empresa? Porque, com certeza, eles conhecem. E aí, o que você vai fazer com o seu cliente, Bruno? Antes de entrar dentro da sala. Orientar ele o que ele tem que fazer, passar tudo de novo, que já tinha estudado, para entrar e O saber nome o que falar. disso, a gente fala que é uma retrospectiva. Passa uma retrospectiva com ele de tudo que ele falou para você na sua sala, de tudo que aconteceu, entendeu? Para você saber se você consegue pegar algo mais ou se você vai tirar alguma coisa. Já aconteceu de eu conversar com o cliente antes de entrar na sala, e aí o cliente virou para mim e falou assim, e aí eu comecei a notar que aquilo que ele estava falando não estava batendo. Parecia que no setor dele não tinha acontecido aquilo. E aí eu falei para ele, olha só, me fala a verdade. Me fala a verdade. Isso aconteceu com você? Ele, não, doutora, eu vou te falar a verdade. Não aconteceu comigo, não. Mas é que todo mundo coloca, e aí eu resolvi colocar também. Caramba. E aí? Aí eu, quando entrei dentro da sala da audiência, aí eu falei para o juiz, olha, esse pedido dessa questão, eu vou retirar. Se eu constar em ata que eu estou desistindo desse pedido, porque isso não aconteceu com ele. Caramba. Porque se eu deixo aquilo rolar na hora da audiência, podia dar até uma litigância de má-fé, porque o juiz ele ia fazer a ligação de uma coisa com a outra, porque eu já tinha feito mais de 10 audiências daquele mesmo tipo de processo. E aí, eu já tinha percebido que naquela linha de serviço, só no setor dele não acontecia aquilo, porque era impossível de acontecer aquilo. Só que, quando eu peguei o processo dele, eu ainda não estava tão antenada que naquele setor aquilo não podia acontecer. Quando eu cheguei no dia, foi que eu falei, nossa, no setor dele isso não podia acontecer. E se eu deixo ele entrar, o juiz também ia perceber aquilo. Então, se acontecer de um pedido só, pede o juiz aí, fala para o juiz que você quer desistir daquele pedido. Se for trabalhista, no trabalhista você só pode desistir se o réu tiver colocado a defesa dele em sigilo. Porque se a defesa dele estiver em aberto, aí você não pode desistir de nada. Então, preste atenção nisso. Você só pode desistir se ele deixar. Deu para pegar, Leandro? Na trabalhista, só se o pedido tiver. Não entendi essa parte. Na trabalhista, é só se o réu deixar? O réu tem que deixar. Se a defesa dele não tiver em sigilo. Se tiver em sigilo, tiver fechada, eu ainda não vi o que ele falou. Então, eu posso desistir do meu pedido. É como se eu estivesse emendando a inicial, oralmente. Entendi. Entendeu? Então, eu só posso emendar a inicial se eu não tiver visto a defesa dele, se tiver em sigilo.
as testemunhas, ela e o autor, geralmente eles estão um tempo sem se ver. Então, quando eles se veem no fórum, é uma alegria tão grande, né? Porque são colegas de trabalho, trabalharam juntos e às vezes estão assim, bem uns 6 meses, 7 meses sem se ver. E você, advogado, fica invisível quando eles se encontram. Eles começam o encontro deles assim: oi, fulano, eu tô aqui, tô com a doutora aqui, a doutora tá aqui. Aí você chega perto, eles chegam perto de vocês, oi, boa tarde, bom dia, né? Dependendo da situação. E aí eles começam a conversar, eles viram para o lado e você fica invisível. Começa a conversar. Você deixa eles conversarem, não tem problema nenhum. Mas você não pode deixar perder o foco, porque eles começam a falar assim: ah, você viu? A fulana casou. Ah, e o cicrano? Você viu a festa de aniversário? Eles começam a falar de um assunto que não tem nada a ver com o seu processo. E isso faz com que eles passem a se desconcentrar daquele assunto que eles vão ter que vivenciar. E aí você faz assim, você conta ali 5 minutinhos e corta a conversa deles. Você fala assim, olha só, vamos voltar aqui para o processo? Então, mas o senhor trabalhou com ele lá? E aí, vamos conversar aqui um pouquinho. E aí, me lembra lá como é que era a história. Qual horário que o senhor entrava mesmo? Qual horário que o senhor saía? Aí, tinha uma hora de almoço? Mas o senhor pegava a bolsa e ia embora na hora que batia o ponto? Ou o senhor ainda ficava um pouquinho mais? Começa a fazer eles voltarem para o assunto da audiência. Porque senão eles querem falar do tio, periquito, papagaio, do João, da Maria, de todo mundo, menos do processo. Entendeu? Pode deixar eles conversarem um pouquinho. Mas você conta no relógio mesmo. Eu conto cravado no relógio. 5 minutinhos, vou lá e corto eles. Quando você sentir que eles estão bem cansados, que você está cansando eles, você deixa eles conversarem mais um pouquinho. E depois você corta eles de novo. É essa luta mesmo. Eu fico cansada. Eu levo garrafinha de água, porque eu fico falando com eles o tempo todo. Aí eu levo uma garrafinha de água para poder toda hora estar hidratando minha garganta. Senão dá até coceira na garganta. Na hora. Você fala muito, muito mesmo. Então, deixa o cliente falar um pouquinho, sem se cansar lá, depois corta ele e volta para o assunto. Uma outra coisa que você pode fazer, me fala aí, Bruno, o que você acha que pode fazer antes de entrar dentro da sua sala de audiência? Além de ter conversado com os clientes? Você já conversou com o cliente, você já viu se a pauta estava certa, e aí, o que você pode fazer mais? Já está quase na hora. Falta 10 minutos para você entrar. O que você vai fazer? Ah, não sei. Beber uma água, ir no banheiro. Perfeito. Isso aí. Pergunta ao seu cliente se ele quer ir no banheiro também. Se ele quer beber uma água. Olha, o cliente ele vai falar para você assim, não, doutora, está tranquilo, está tudo bem. Não precisa. Mas já aconteceu de eu chegar com o cliente dentro da sala da audiência, eu ter feito isso lá fora, e aí quando ele sentou dentro da sala da audiência, que começou a audiência, ele falou assim, doutora, lembra que a senhora me perguntou se eu podia ir no banheiro? Eu preciso ir agora. Está sentado dentro da sala da audiência, o que você faz? Aí eu pedi permissão para o juiz, né? Pois trabalhista não pode sair, e aí? Caramba, complicado, nem sei. Então, se não estiver tendo depoimento de partes ainda, você vai lá, né, e fala para o juiz, excelência, meu cliente está passando mal e ele precisa ir no banheiro. Precisa ir no banheiro. Numa situação dessa, a bagunça é tão grande que se bobear o juiz ali até a audiência. Porque se estiver já tendo depoimento, um não pode ouvir, não pode sair da sala, e aí como é que deixa a pessoa sair? Não. Então, para poder evitar esse transtorno, já pergunta o seu cliente, olha, você está precisando ir no banheiro? Agora é o momento. E até incentiva, eu vou também, porque às vezes eles falam que não querem ir, mas se você falar assim, eu vou também, eles vão. Você fala assim, a senhora vai também? Então eu vou aproveitar e vou. Vai. Entendeu?
Uhum. Faz isso aí para poder evitar qualquer eventualidade lá dentro. O Professora, cliente, pode falar. é só uma dúvida. Para pedir um deferimento de uma testemunha, é antes da audiência ou na própria audiência que tem que ser falado ali no ato? Ou pode ser falado antes da audiência? Vamos supor que a testemunha é casada com o réu. Aí eu falo na audiência ou antes delas? Na audiência. Na audiência. Na audiência, a gente vai chegar lá. Ah, tá, A desculpa. gente ainda não entrou lá dentro ainda. A gente vai entrar ainda. A gente vai entrar. Mas me lembra essa daí, anota essa daí que a gente vai falar lá dentro. Tá? Tá, tudo. E aí, o teu cliente vira para a testemunha e fala assim, ó, meu doutor arrebentou, 100 mil. 100 mil está aqui na pauta da audiência. É esse o valor que ele vai receber? Não. Não. É o valor da causa, né? É o valor da causa, o valor da condenação é outra situação. Então, se o cliente perguntar para você, doutor, mas quanto que eu tenho para receber? Tem 0. Eu sempre falo para os meus clientes isso, eles quase infartam comigo. Doutora, quanto eu tenho para receber? Você tem 0. Né? A gente está brigando por uma ação que ainda não teve resultado. Quando tiver resultado, aí eu vou te dar valor. Por enquanto, a gente tem 0. A gente entrou com 0. Esse é o valor que você tem para receber hoje. Quando tiver sentença, aí eu vou ter um valor. Ah, mas o valor que está ali é o valor da causa. O valor da causa não é o valor da condenação. Ah, mas, doutora, eu vou falar que tem 0, aí o cliente vai ficar com raiva de mim. Problema. É melhor você dizer que tem 0 do que você falar para ele que tem 15 mil e na hora ele ganhar 1.000. Entendeu? Já teve cliente que virou para mim e quando terminou a audiência falou assim, doutora, estou precisando fazer um financiamento de um carro porque eu preciso trabalhar. E eu queria ter uma noção, mais ou menos, de quanto que eu tenho para receber. Quanto que eu tenho aí para receber? Eu falei, tem 0. Tem 0 aqui. Ele só voltou e falou, ele ficou assim, doutora, a gente acabou de sair de uma audiência e tal, deu tudo certo lá dentro, como que eu tenho 0? Eu falei, não teve sentença ainda, sem valor, sem sentença, sem terminar o processo, eu não dou valor. Não dou valor. Não dou valor também pelo WhatsApp e não dou valor por telefone. Tem que vir no meu escritório. Não fico passando esses dados por WhatsApp e nem por telefone. Falo com o cliente o trabalho inteiro pelo WhatsApp, mas valor de processo, o que finalizou é só no escritório. Ah, doutora, estou curioso. Vai no meu escritório. Vai bater um papinho e tomar café comigo. Tá? É desse jeito. Outra coisa que você precisa avisar o seu cliente antes de entrar, lembrando aqui, que ele não pode falar lá dentro. Só pode falar com você. Não pode falar com a testemunha. Porque tem muito cliente que fica nervoso na hora que vai fazer a audiência. Ele acha que o advogado não está falando nada e que ele quer falar sozinho, que ele tem que se defender, porque o advogado está fazendo nada. Então, você explica para ele, ó, lá dentro, eu já fiz isso aqui, já tem uma petição lá com o juiz, já está tudo sob controle. Não vou falar no início, porque o momento é primeiro do juiz de falar, depois do advogado, depois é que vai ser o nosso momento. Então, assim, está tudo sob controle. Você tem que explicar o passo a passo do que vai acontecer lá dentro para o cliente. Porque senão ele acha que ele tem que falar, ele tem que se desenvolver sozinho lá dentro. Então, mas o cliente não vai entender nada. Não importa. Explica para ele que você está no controle lá dentro, que é para ele ficar tranquilo, que é para ele falar só com você. Ou com o juiz, quando o juiz fizer alguma pergunta. Mas o advogado da outra parte também vai fazer pergunta. Vai fazer pergunta. Mas
ele só vai responder se o juiz reproduzir aquela pergunta. Porque pode acontecer do juiz dizer que não aceitou aquela pergunta. Deu para entender? Uhum. Às vezes você está numa audiência e aí o juiz fala assim, pode fazer a pergunta, doutor. Aí você vai falar, olha, eu queria saber o horário que ele entrava e o horário que ele saía. E aí o seu cliente, o autor, vai querer já responder. Eu entrava a tal hora, eu saía a tal hora. Não responda. Só pode responder depois que o juiz reproduzir aquela pergunta. Vou voltar. Só quem pode fazer a pergunta para a pessoa é o juiz. A gente fala para o juiz repassa. O juiz repassa. O advogado vai falar qual horário que entrava, o horário que saía. Aí o juiz vai reproduzir, vai falar, pode responder a pergunta que ele fez. Ou então o juiz vai falar qual horário que entrava, o horário que saía. Aí sim ele pode responder. Se for só o advogado que falar, não responde. Ele tem que esperar a permissão do juiz, porque o juiz pode querer anular aquela pergunta. Pode ser uma pergunta maldosa, pode ser uma pergunta que não tem nada a ver, entendeu? Então, tem que alertar o seu cliente. Se passo a passo, você tem que alertar o seu cliente. Amigo, inimigo, tem interesse na causa. Faz essa mesma questão para o autor. Não, não é. Porque, com certeza, você está ali e não é amigo da testemunha. Já tem que avisar antes de entrar. Tá? Tem juiz que, às vezes, ele faz essa pergunta para a testemunha e para o autor, porque o autor entra despreparado. E aí o juiz, antes de começar a perguntar à testemunha, já vai no autor. Aquela testemunha que está lá fora é amigo do senhor? É, meu amigo. Meu amigo de muitos anos. Já jogou bola junto? Joga todo domingo a gente joga bola junto. Já tomou cerveja junto? Já, a gente saiu do serviço e ia pro barzinho lá do João, lá da vila, lá, ficava lá bebendo. Já acabou com o processo do cara. Senhor é da igreja? Sou. E eu sou para a igreja sempre? E a testemunha que está lá fora é com o senhor? O senhor sabe que ela se converteu porque eu levei? Vai sempre à minha igreja. Já sempre junto lá. Acabou. O juiz nem manda entrar testemunha. Então, tem que orientar também o autor nessa situação, porque a pegadinha vem dos dois lados, tá? E aí, agora a gente vai entrar lá dentro da audiência, né? O que pode e o que não pode fazer dentro da audiência. O que não pode fazer dentro da audiência. Alguém tem noção? O que não pode fazer. Deixar o telefone ligado, acho que é uma das questões. Isso. Que não pode fazer. Nem ideia, Bruno? Não pode mentir. Então, bota aí, não pode mentir. Fala para o cliente que não pode mentir. Não pode faltar sem justificativa. Não pode chegar atrasado. Não pode gritar. Não pode falar mais alto que o juiz. Não vale a pena discutir com o juiz, tá, gente? Você vai estar sempre vendo a mesma pessoa lá dentro. Tem recurso para isso, tá? Não gostou do que aconteceu, recorre. Pede para constar em ata. Nada de risos, deboche. Lá é um lugar sério. Vai acontecer muito confronto com o colega, o adverso, e nada de deixar cair na pilha lá. Se mentir, o que pode acontecer? Mentir? Pode sair preso, né? Pode sair preso. Numa audiência trabalhista? Pode. Pode. Falsa alegação, sai preso. Sabia disso, Leandro? Sabia. Mas eu pensei que não é geral, é só na trabalhista? Não, é geral. É geral. Tá. É geral, mas é que geralmente você está numa audiência trabalhista, você não imagina que o seu cliente vai sair preso, né? É verdade. Né?
Professora, é uma dúvida. Não sei se a Aham. senhora mencionou. Caso o advogado seja da parte autora ou réu, falar algo que julga ser pertinente do processo, porém o juiz fala que essa fala não condiz respeito com o processo. Nesse caso, como é que funciona? Se eu entendi que a minha fala foi pertinente ao processo, o juiz entendeu, me definiu minha fala, digamos assim, como é que eu Consta em vou ata. proceder? Consta em Ah, ata. Consta em ata que o senhor não deixou eu falar isso. Consta em ata a minha pergunta. qualquer negativa eu vou constar em ata. Consta em ata. Ah, tá bom, obrigado. A gente tem um juiz aqui, não vou dizer o nome, mas a gente tem um juiz aqui, onde a gente milita mais na nossa área, e que ele não deixa falar muito, não. Corta a maioria das perguntas, e aí consta em ata. Pede para constar em ata. E aí, na hora da audiência, ele volta atrás. Na audiência mesmo. Passa uma ou duas perguntas, ele fala assim, doutor, aquela pergunta que a senhora queria fazer, faça. Vai fazer. Refletiu, né? O que pode e o que não pode fazer na audiência. Agora a gente vai falar sobre o que pode fazer na audiência. Não é a sua audiência ainda, Bruno. Você está perdido, você não sabe o horário da audiência. O que você pode fazer quanto a isso? Você pode entrar dentro da sala do juiz e perguntar qual é o horário da audiência dele? E aí, o que você faz? Pode. Pode. E aí, se ele tiver um secretário, você pergunta para ele ou para o secretário? Para o secretário. Tô dando cola, hein? Tô dando cola. Se o juiz tiver secretário é para isso, tá? Vá lá e pergunta ao secretário. Nada de bater papinho com o juiz, que o juiz gosta de falar pouco. Se for um juiz mais amigável, né? Tem juiz que você vai saber lá na hora se o juiz, ele é um juiz que ele conversa mesmo sem ser o horário da sua audiência. Mas tem juiz que ele nem olha para você. Ele está super concentrado com aquilo que está acontecendo ali na mesa e ele não gosta de bater papo. Tá? Se tiver secretário, vai lá e fala com o secretário. Qualquer coisa é com o secretário. Se o seu cliente tiver prioridade, você pode entrar dentro da sala da audiência também e falar com o juiz, olha, excelência, é 10 horas agora, a minha audiência é 10 horas, e eu queria prioridade para o meu cliente. Porque ele é idoso, porque ele está doente, porque está grávida. Tudo isso você pode pedir prioridade. Ah, já é meio-dia, a minha audiência era 10 horas e o juiz está super atrasado. Vai lá e fala para o juiz, excelência, olha só, a audiência está um pouco atrasada, eu queria prioridade para o meu cliente. A audiência do meu cliente era 10 horas. Ele adianta, tá? Às vezes é meio-dia e o juiz ainda está chamando de 9 horas. Entendeu? Você vai lá e pede ele para poder adiantar para o seu cliente. Se o cliente estiver passando mal, sentindo mal a testemunha, se não for só o seu cliente também, eles são bem maleáveis nessa parte de dar prioridade. Esqueci de colocar prioridade na minha inicial. Meu cliente é idoso. Posso lá pedir prioridade? Pode. Vai lá e fala, só excelência, eu não coloquei no meu processo que meu cliente é idoso, mas ele é idoso e eu queria pedir uma prioridade para a audiência. Tá? Uhum. Só a cliente, ela tem 60 anos, está toda tchutchuquinha, corpo fitness, cabelinho pintado, não parece nem que é uma vovozinha. Mas tem 60 anos, pede prioridade. Tá? Prioridade não é para aquele idoso que chega lá de bengala, passando mal, é para aquele que tem a idade comprovada na identidade. Uhum. Tá? Acho que é 65, se eu não me engano, né, doutora? Ou estou enganada? 60.
60? 60. A lei diz que é 60. O INSS é que diz que é 65, mas a lei do idoso diz que é 60. Tá. Tá? Depois a gente vê isso no CPC, eu mostro para vocês o artigo. Uma dica que eu dou para vocês, se for um juiz que vocês não conheçam, chega um pouquinho mais cedo, depois de você já ter conversado com seu cliente lá fora, já ter dado todas as dicas para ele, entra um pouquinho dentro da sala para ver pelo menos uma audiência do juiz, para você entender como é que é o estilo dele. Se ele é um estilo que brinca, se é um estilo mais sério, se é um juiz que não deixa o advogado falar, para você ter noção de como é que é a pessoa que vai fazer a sua audiência. Se é uma pessoa que consegue ser mais maleável, se é uma pessoa mais rígida. Você, entrando dentro da sala da audiência e assistindo uma, você já vai ter essa noção. Então, isso é uma dica que eu dou. Antes de fazer a sua, veja pelo menos uma de um outro colega. Tá? Se o seu cliente estiver passando mal, acontecer algum imprevisto, pode pedir o juiz para poder adiar a audiência. Já cheguei com um cliente na audiência e antes de entrar na sala começou a passar mal. E aí eu falei para o juiz, excelência, eu queria o adiamento da minha audiência, o meu cliente está aqui, mas ele está passando mal. O calor está muito forte, está muito intenso, ele está com a pressão baixa e eu não vou ter condições de fazer audiência com ele não está nem raciocinando direito. Já vi colegas de chegarem com um cliente que, no meio do caminho, subindo a escada para fazer audiência, levou um tombo, caiu da escada. Aí chegou lá na audiência mancando. Caramba. Pede juiz para adiar a audiência. Então, tem várias situações. Geralmente, dentro do fórum, tem também uma parte lá de pronto-socorro dentro do próprio fórum. Tem os bombeiros, né? Então, você pode pedir alguma ajuda lá para os bombeiros também. Então, assim, não pense que é ferro e fogo, não, que as coisas são um pouco maleáveis dentro da audiência, tá? Mas nesse caso, vamos supor que o meu cliente realmente esteja passando mal, só que na cabeça do juiz entende que é alguma estratégia minha para cancelar a audiência. Como é que funciona nesse caso? O juiz ele não tem esse entendimento, não. Seu cliente está passando mal, você está com ele lá dentro, está presente, você leva lá para o juiz dele, fala assim, esse aqui, ó, meu cliente está aqui, está presente, mas está passando mal, está se sentindo mal, eu vou querer o adiamento da audiência por conta disso. Ele chama as partes tranquilamente. Não tem problema. Tá. Entendeu? Mas seu cliente chega lá rindo, né? Se for realmente armação, dá para perceber. Então, assim, vê se o sujeito está branco, né? Lá, pálido, se está realmente capengando, porque também chegar lá com a carinha bonitinha, lá todo bonzão lá, o juiz não deixa, não. Algum advogado pode usar isso aí como estratégia artifício? Pode tudo. Depende de você. Depende da sua ousadia. Pode tudo. Interessante essa parte aí. Como é que eu devo chamar o juiz lá dentro? Excelência? Se eu chamar ele de doutor? Tá errado? Posso ou não posso? Eu acho que não vai muito do juiz, né, nessa questão, né? Ou não. Somente excelência? Não. Você pode chamar ele de doutor. Isso não é ego do juiz, não. Pode chamar ele só de doutor se quiser. Tá, mas aí chega o juiz e fala assim, quero ser chamado de excelência. Também pode. Doutor, de excelência, pode. Meritíssimo também? Pode. Mas, assim, você vai observar que, na prática, os advogados mais veteranos, mais antigos, já chamam ele de doutor só e pronto. Não fica bajulando muito, não. Entendeu? É só isso. O Ministério Público, como é que eu chamo? Também pode chamar de doutor. Todo mundo de doutor, que aí você não erra. Tá? O advogado que está sentado na minha frente, doutor. O juiz, doutor. O Ministério Público, doutor. Todo mundo doutor, acabou. Entendeu? Ah, mas eu quero chamar ele de excelência. Chamo.
Quer chamar de excelência, chama de excelência. Às vezes acontece, sai lá, excelência. Quando você quer alguma coisa lá que você sabe que ele não vai te dar, aí você vai ajuda um pouquinho. Excelência, pela ordem. Aí você fala lá, excelência, tá? Se o juiz não fizer a pergunta que você queria, né, você já sabe lá, pede para constar em ata. Se indeferir a pergunta no final, consta em ata. Se fizer acordo em mesa, confere o cálculo, tá? Confere o cálculo, porque depois que sair dali já era. Leia a ata da audiência também. Fez um acordo, uma coisa rápida, leia a ata da audiência, porque se tiver alguma coisa errada, depois não altera. Se for necessário, pede para retificar. Acontece deles darem a ata da audiência para a pessoa ler, e aí a pessoa, com pressa, passa o olho. Só olha. Não, tá tudo certo. E aí, às vezes, o seu nome não está ali, o nome do cliente é outro, tem algum dado de documento errado também. Então, retifica na hora, antes de fechar. Vai entrar dentro da sala da audiência agora. E aí, vai sentar de que lado? Vamos fazer uma audiência civil. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Vamos fazer uma audiência civil. Qual lado eu sento? Eu acho que é o autor à esquerda e réu à direita. Pelo contrário, na lista. Peraí, tem que saber para quem é o seu cliente. É do autor ou do réu? Então, meu cliente é o autor, lado esquerdo. Autor. Lado esquerdo. Tá falando virado para o juiz? Isso, virando para o juiz. Isso. Bem, então com esse raciocínio. Audiência civil, sempre do lado direito. Audiência esquerda, audiência trabalhista, sempre do lado esquerdo. Olhando para o contrário. Calma aí, me confundiu. Trabalhista, lado direito? Lado coração. Lado coração. Entendi. Você vê onde o juiz está, o lado do coração do juiz, para você não errar. Porque o juiz pode estar para lá, para cá, e você não sabe o lado. Olha para o sujeito, fala onde é o coração dele. É daquele lado que você tem que sentar, do lado do coração do juiz. Porque tem um entendimento que, na Justiça do Trabalho, o juiz ele tem um coração mais voltado para o autor. Então, por isso que a gente senta do lado do coração do juiz, na trabalhista. Na civil, o juiz é mais imparcial. Então, senta onde ele não tem coração, do outro lado. Deu para pegar a dica? Não, entendi. Deu? Troca de lado, né? A civil e a... Civil troca de lado. Civil troca de lado. E juizado especial? Juizado especial, direito. Onde não tem coração. Tá? Mas anota aí uma observação. Se for fazer audiência civil na Justiça Federal, é do lado esquerdo. É do lado esquerdo. Podia não padronizar tudo, né? Seria mais fácil. Podia, né? Não tem nada padronizado aqui. Nem os processos, nem o sistema, tudo é diferente. E se errar ao lado, dá uma confusão danada, né? Quando fazia conciliação, tinha gente que esquecia, trocava, saia botando tudo errado lá. O autor botava no lugar do réu e depois ficava uma confusão para botar no lugar. Se você não sabe o lado, esqueceu, deu branco, pode perguntar ao juiz. Só que não fica muito bonito, né? Porque o juiz já vai saber que você não sabe nem onde senta e você não sabe nem o que você está fazendo ali. Né? Mas você pode perguntar, excelência, o autor é aqui mesmo? Desse lado? Uhum. Entendeu? Aí ele vai... Ou então, quer uma outra dica? Espera todo mundo entrar e depois você entra. Porque é mó vergonha. Tu na frente do teu cliente falar que tu não sabe nem onde senta. Pô. Espera o réu sentar e aí tipo, você senta do outro lado. Só observa mesmo essa dica do coração, porque o réu também pode se enganar. Tá? Mas aí, se ele sentou primeiro,
Ele está errado, tá? O preposto nunca senta na sua frente. O preposto senta sempre do lado do advogado. Então, na sua frente, sempre quem vai sentar é o advogado do réu. Tá? Mas acontece de você, às vezes, sentar e o preposto não sentar. Não tem ninguém. O advogado chegou sozinho. E aí você pode perguntar, o doutor é o advogado? Pode perguntar. Porque o que acontece? Às vezes, o advogado falta e o preposto senta no lugar do advogado. Uhum. E o preposto pode fazer audiência? Não. Não pode. Pode? Não. Não pode. Como é que ele vai fazer esse Não pode. Entendeu? Acontece muito no juizado. Às vezes senta o preposto lá para fazer um acordo. Porque tem outra audiência, tem outra pauta, tem outro lugar. E é naquela correria toda, o advogado fica ali de bobo. Uhum. Às vezes é revelia e ele deixa o advogado sentar, porque já está vendo ali sempre aquela correria toda do dia a dia. Eles acham que são colegas. Mas se você tiver com alguma dificuldade no seu processo, você pode ter certeza que ele não vai ser amigo seu. Ele não vai ser seu colega. Tá? Então, nada de amizade. Sentou na mesa, acabou a amizade. Tá? Leandro for fazer alguma audiência contra o Leandro e Bruno futuramente, não tem amizade, gente. Com certeza não tem. Todo mundo vai querer ganhar para o seu cliente. Com certeza. Profissionalismo. Já sentei na mesa com a minha melhor amiga e na hora ali, ela não me deu mole não, tá? Não deu mole não. Eu pensei que estamos, né, amigas, né? Não me deu mole. Então é assim, ali na hora não tem amizade. Se o preposto faltou audiência, o que você faz? Só tem um advogado. Responde aí, Leandro. Pede o quê? Para constatar em ata a falta dele? Você ganhou. Solta fogos. Ele não compareceu o preposto e já é o que? Automático? É automático. Revelia, você ganhou o processo. A empresa não pode deixar de comparecer. Não tem justificativa. Entendi. Eu fiquei só um pouco com dúvida. Mesmo assim, o advogado, vamos supor que o advogado é da própria empresa, professora. Ele não caracteriza esse vínculo de representatividade? Não. Não. E aí, é isso. E aí, como é que faz? Fala pro juiz, olha, eu quero constar em ata aí a revelia. Quem preposto não veio? Nossa, ganhei uma vez uma assim, nossa, só faltei soltar fogos na sala da audiência. Aí, no caso, quando dá a revelia, aí o juiz vai ser o valor da causa, não? Não é o valor da... O juiz, ele vai julgar normalmente. Ah, tá. Vai julgar normalmente. Quando começa a audiência, o juiz ele sempre pergunta: tem acordo? É a primeira pergunta que o juiz faz. Se não tiver acordo, aí sim começa a audiência, mas é a primeira pergunta que o juiz faz. O autor, ele pode impugnar todos os documentos juntados aí pelo réu, impugnar a defesa. Quem faz juizado é tudo na hora, né? Ele abre ali o processo e você tem ali 5 minutos para poder olhar os documentos e a defesa. E aí o conciliador ou o juiz que estiver fazendo a audiência pergunta: tem alguma coisa para constar em ata? Aí você vai falar assim: vou impugnar os documentos juntados
pelo réu e mais a defesa. O seu prazo é muito curto. Se tiver alguma coisa para sinalizar, você sinaliza. Olha, porque o documento tal está dizendo isso de João e a minha cliente é Maria. Esse número aqui está diferente. O cliente não juntou todas as páginas do contrato, só juntou a página 1, 2 e 3. E o contrato consta aqui que é de 1 até 50. Você tem que ser esperto para poder olhar o documento rápido. Tá? Tem muita coisa que você pode impugnar na hora e sinalizar, não só falar que você vai impugnar. Então, você pode impugnar aí, bota aí, ó, nomes, datas, documentos de outras pessoas. Você pode requerer o depoimento do preposto, se ele estiver presente, também. E no final da audiência, você pode tirar uma foto da ata, porque tem fórum que não dá cópia. Então, você tira uma foto do computador. Você pergunta aí se está dispensado, se vai dispensar, você sai da audiência. Na trabalhista, é basicamente quase a mesma coisa. Você vai entrar na sala, vai dar bom dia, boa tarde, vai cumprimenta todo mundo, senta na cadeira, que é do lado esquerdo, né? Se você estiver pelo autor, na dúvida, ela pergunta o juiz. Na frente vai estar o advogado, o preposto, se faltar, você pede revelia. Se todos estiverem presentes, o juiz começa a audiência e ele vai perguntar se tem acordo. O juiz ele vai tirar todos os documentos do sigilo, e aí, naquele momento, antes dele tirar o sigilo, se você tiver alguma manifestação para fazer, você já faz naquele momento, antes dele tirar o sigilo. Tipo aquela que eu falei lá atrás, que eu queria desistir de uma pergunta, eu tenho que fazer antes dele começar a audiência, já para ele colocar na ata e não tirar o sigilo. Uhum. Se tiver acordo, fecha o acordo, sem problema nenhum. Agora, se não tiver acordo, começa. Aí vai ser a produção de provas. Na produção de provas, o juiz ele começa a pergunta primeiro para o autor. Ele pergunta, doutores, tem provas a produzir? Se eu tiver provas a produzir, geralmente é testemunhal, né? Aí eu vou falar, não, doutor, eu quero ouvir a testemunha e eu quero ouvir o preposto. E o advogado do réu vai falar a mesma coisa, ele vai falar, eu quero ouvir o autor e eu quero ouvir a testemunha. Então, anota aí. Se eu tiver pelo autor, eu vou ouvir o preposto e a testemunha. Se eu tiver pelo réu, eu vou ouvir o autor e a testemunha. Como é que ficou aí? Fala aí para mim, o Bruno. Se eu estiver pelo autor, eu vou ouvir o preposto e a testemunha. Se eu estiver pelo réu, eu vou ouvir o autor e a testemunha. Tá. Se for audiência ordinária, eu posso pedir prazo para ver os documentos, eu não preciso ver tudo naquele momento. Então, anota aí também. Eu posso pedir prazo se a audiência for ordinária. For uma audiência muito complexa, que demore, tenha muitos documentos juntados nos autos, eu posso pedir prazo. Tem juiz que começa a audiência e fala assim, ó,
senhor tem 10 minutos para fazer análise aí dos documentos. Vou contar a partir de agora. Contando. Você tem lá 1000 documentos juntados nos autos. Aí você fala assim, excelência, eu queria prazo para poder ver os documentos com calma, que era um prazo estipulado pela lei, são 10 dias. E aí tem juiz que vai falar assim, não, doutor, é tudo hoje, tudo aqui agora. Tá bom. Você começa a ver. Quando acabar os 10 minutos, ele vai falar assim, olha, acabou, doutor, o seu tempo. Mas eu não terminei de ver ainda. Ah, mas, doutora, eu não posso ficar aqui a vida inteira esperando o senhor ver aí o documento. Então, o senhor me dá prazo, porque eu ainda não terminei. E aí ele vai ter que te dar prazo. O Leandro está assustado. Eu ia perguntar se poderia constar em ata também isso. Não, você tem que bater de frente com ele ali. Na hora. Nesse caso eu posso debater com ele, né? Não, fala, excelência, eu quero prazo. Eu não vou conseguir ver esses documentos todos. A não ser que seja um fórum pequeno, que ele já tem esse costume mesmo, de não dividir a audiência. Aí não tem jeito. Tem um fórum em Nilópolis que ele só tem uma vara. E lá, geralmente, a audiência ela é única. Todas. Então, você já tem que ir para a audiência preparado, que você vai ter que fazer tudo ali na hora. Dificilmente eles dividem a audiência. Se for adiar a audiência, pede para constar em ata lá. Geralmente fica na ata lá, o prazo que você tem para você se manifestar. Você pode colocar o nome das testemunhas ou não. Se for adiar, o juiz fala, você só está com a testemunha aí? E aí você pensa, se eu der o nome das testemunhas, eu estou dando corda para o réu, para saber quem é as testemunhas que eu vou estar trazendo. Então, muitas vezes eu não chamo, eu falo assim, não, excelência, eu vou trazer independente. Não precisa constar em ata, não. Uhum. Entendeu? E pode acontecer também de no dia aquela testemunha não poder ir, acontecer algum outro problema. Eu não fico presa só àquela testemunha. Entendeu? Às vezes ela pode voltar a trabalhar na empresa. Tem empresa que às vezes até recontrata a pessoa porque sabe que ela vai ser a testemunha. A empresa, ela também joga bem. Se for una... Vamos lá, fala aí. Desculpa interromper. Uma dúvida. Vamos supor que o meu cliente é da parte autora. Aí a minha testemunha, lógico, eu vou chamar uma testemunha que trabalhou com o meu cliente. A outra parte pode alegar que são amigo íntimo? Pode. Quando for o momento de chamar a testemunha, por exemplo, vamos chamar agora a testemunha. Já ouvi o autor e agora eu quero ouvir a testemunha. Quando for entrar, antes de entrar a testemunha, qual o nome da testemunha? A testemunha é o José. Aí o juiz fala assim, chama o José. Aí a secretária vai lá, seu José Pereira, tal. Aí você, advogado, que sabe que eles são amigos íntimos, você vai falar na hora, excelência, contradita testemunha. O nome é esse, contradito. Aí o juiz vai falar assim, contradita por quê? Você vai falar assim, não, eu contradito porque eles são amigos íntimos. Tem foto no Facebook juntos, bebem juntos, vão para a festa juntos, tá tudo no Facebook. Você tem que provar. Mesmo eles trabalhando juntos. Trabalhar junto é normal. Não pode ter amizade. Entendeu? Você tem que ser só colega de trabalho. Trabalhou ali, cada um vai para sua casa e não se vê mais. Acabou. Ou seja, então se criou um vínculo posterior ao trabalho, não pode. Não pode. Se você deixar isso transparecer, aí entra o seu José lá na audiência para fazer a audiência. Vou ter que mandar